na sequência do extraordinário ataque da Operação Teia de Aranha em bases aéreas russas, bem como o recente bombardeio da Ponte da Crimeia. A Ucrânia lançou uma grande ofensiva, destruindo depósitos de petróleo, fábricas de armas e outros alvos russos. É um sinal adicional do crescente poder e influência da Ucrânia na guerra, e mais um desastre para o presidente russo Vladimir Putin lidar. Aqui está um olhar mais atento ao que ocorreu. Nas primeiras horas de 6 de junho, as forças ucranianas lançaram ataques de drones em vários alvos em território ocupado e profundamente dentro da própria Rússia. O drone atingiu com sucesso o depósito de óleo Kristall, na cidade russa de Engels, situada na Oblast de Saratov, aproximadamente 370 milhas da Ucrânia. Esta não foi a primeira vez que a Ucrânia mirou neste depósito de óleo. Ele atacou 2 vezes mais cedo no ano, primeiro em 8 de janeiro, com drones destruindo 3 tanques de combustível, cada um com capacidade para milhões de galões, e danificando outros 6. Menos de uma semana após o ataque anterior, em 14 de janeiro, com os incêndios ainda ardendo, a Ucrânia atingiu novamente o depósito, redobrando os esforços. No entanto, nos meses desde aquele ponto, este local esteve quieto, até agora. O último ataque de drone foi grande, com os residentes de Engels relatando pelo menos 10 explosões na área antes de verem um grande incêndio eclodir no depósito de petróleo. Vídeos foram rapidamente compartilhados online, principalmente pelo canal Telegram do veículo de notícias independente russo Astra. Nos vídeos, sirenes de ataque aéreo soam enquanto chamas intensas e densas colunas de fumaça preta sobem do depósito de petróleo. Ao analisar as imagens, pelo menos 3 tanques de combustível parecem estar em chamas, mas a extensão total do dano ainda é desconhecida. As forças de defesa ucranianas assumiram total responsabilidade pelo ataque. Em postagem no Telegram, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que as forças de defesa realizaram um ataque preventivo. Na véspera do intenso bombardeio inimigo, alvos militares estratégicos foram atingidos. Na noite de 6 de junho, um ataque bem-sucedido foi realizado no aeródromo de Engels, na região de Saratov, um local de concentração de aeronaves inimigas remanescentes após a operação do Serviço de Segurança da Ucrânia. A declaração depois acrescentou mais informações sobre o ataque. Em Saratov, vários ataques foram confirmados em pelo menos 3 tanques de combustível e lubrificantes, com subsequente ignição e um grande incêndio na instalação. Os serviços de emergência dos ocupantes não localizaram o fogo. Há uma fumaça significativa. Várias explosões foram registradas na área dos alvos. Os danos estão sendo esclarecidos. Do lado russo, já a declaração pública do governador da região, Roman Puzagin, foi notavelmente vaga. O governador simplesmente afirmou que um incêndio começou em uma das empresas industriais em Engels, mas se recusou a fornecer mais detalhes. Este depósito é um alvo crucial para a Ucrânia devido à sua importância estratégica. O depósito de óleo Kristall abastece diretamente a base aérea próxima de Engels-Imei. Na Rússia, bombardeiros estratégicos como 295S, 222S e 2160S são armazenados e usados para lançar repetidos ataques de mísseis de cruzeiro em cidades ucranianas, incluindo Kyiv. Ao mirar locais como este e eliminar suprimentos de combustível e infraestrutura, a Ucrânia pode desferir golpes críticos na máquina de guerra russa. A Ucrânia sabe que não tem o contingente humano para igualar a Rússia. Ela tem entre 500 mil e 1 milhão de soldados em serviço ativo, comparado a mais de 1 milhão e 300 mil do lado russo. A Ucrânia também não consegue igualar a Rússia em outras áreas. A Rússia tem mais de 10 vezes o número de aeronaves, com cerca de 3.677 unidades, comparado às 261 da Ucrânia. Além de uma força naval muito maior e números muito maiores de tanques e veículos blindados, com cerca de 5.750 tanques e mais de 130 mil veículos blindados para a Rússia, enfrentando uma estimativa de 1.100 tanques e 18.920 veículos blindados do lado ucraniano. Mas, apesar da significativa disparidade entre os dois exércitos, a Ucrânia tem se mostrado mais do que à altura da Rússia.
graças a estratégias inteligentes como esta. Nas últimas semanas e meses, as forças ucranianas atacaram repetidamente locais logísticos e militares-chave em regiões ocupadas e na própria Rússia. E cada um causa perdas caras, atrasos e caos do lado russo. E não é apenas em Engels que a Rússia está sofrendo o impacto dos drones ucranianos hoje. As forças ucranianas também atingiram vários outros alvos importantes, incluindo uma importante fábrica militar russa, a planta Progress, na cidade de Mityurinsk, na Oblast de Tambov. Informações iniciais indicam que somente um drone atingiu a fábrica. Relatos não confirmados indicam que os danos foram significativos, com vítimas, incêndios e até o desabamento do telhado da oficina central da fábrica. Uma declaração de notícias russa sobre o ataque, compartilhada no canal Astra, afirmou que por volta das 2h15 da manhã, um drone atingiu uma oficina na fábrica Progress. Equipes de emergência estão no local, com vítimas. O trânsito na área está parcialmente bloqueado. Bombeiros estão combatendo o incêndio. Vídeos e imagens do local compartilhados online parecem confirmar as alegações, com fumaça e incêndios visíveis subindo para o céu noturno acima da fábrica. Assim como o depósito de óleo Engels, a planta Progress não é um novo alvo para a Ucrânia. Suas forças armadas também atacaram essa fábrica russa em dezembro de 2024. Na época, a Astra relatou que os residentes da área haviam visto ataques e danos à planta. Novamente, é fácil compreender por que a Ucrânia desejaria atingir uma fábrica assim. A fábrica Progress é uma engrenagem vital na máquina militar russa. Ela se especializa na produção de equipamentos de alta tecnologia para a aviação militar e sistemas de controle de mísseis. Os produtos da sua empresa estão sendo usados para abastecer os aviões, mísseis e helicópteros que a Rússia usa diariamente nos ataques contra a Ucrânia. A fábrica também produz bens para uso civil, como produtos elétricos e equipamentos para gasodutos e oleodutos. Em suma, é um local muito importante e valioso para a Rússia, e um que o país não vai querer ver danificado ou interrompido de qualquer maneira. Isso é especialmente verdadeiro agora, pois relatórios recentes sugerem que a Rússia está rapidamente ficando sem equipamento militar e precisa aumentar a produção para manter o ritmo com seu esforço de guerra. Segundo especialistas, o país perdeu milhares de tanques e veículos blindados durante a guerra. Até agora, a Rússia também viu enormes quedas em seus números de obuseiros e sistemas de artilharia autopropulsados. De fato, algumas fontes indicam que só em 2024 o país perdeu cerca de 3.000 tanques, perto de 9.000 veículos de combate de infantaria, mais de 13.000 sistemas de artilharia e mais de 400 sistemas de defesa aérea também. Também perde numerosos drones quase diariamente, pois lança onda após onda de ataques de drones na Ucrânia. Porém, muitos são abatidos ou eliminados por guerra eletrônica antes de se aproximarem de seus alvos. Essas perdas se acumulam, e cada hardware que a Rússia perde é uma pequena vitória para a Ucrânia e uma derrota custosa para seu inimigo. Para piorar a situação da Rússia, grande parte do equipamento utilizado na guerra até agora era hardware soviético antigo retirado de armazenamento de longo prazo. De fato, um relatório do Royal United Services Institute e do International Institute for Strategic Studies estima isso. Cerca de 85% dos tanques e veículos blindados russos usados na invasão até agora são todos desses estoques soviéticos. Os estoques estão sendo esgotados gradualmente, pressionando a Rússia a produzir novos equipamentos de forma rápida e eficiente. Para isso, fábricas como a Progress precisam operar 24 horas por dia, produzindo novas peças de equipamento militar. A taxa de produção atual da Rússia parece estar muito aquém do necessário. Segundo Nikolai Mitrokin, pesquisador da Universidade de Bremen, Alemanha, os veículos blindados estão sendo retirados de uso em ritmo alarmante. A produção de novos e a restauração de danificados, ou em conservação, está muito atrás das perdas. Mitrokin acredita que os veículos blindados da Rússia durarão apenas meses se as atuais taxas de perdas continuarem. E o país não consegue otimizar e acelerar sua taxa de produção.
E ataques ucranianos bem-sucedidos em alvos como a planta Progress certamente não vão ajudar nisso. O dano causado em 6 de junho provavelmente não vai tirar a planta de ação completamente. Porém, os russos levarão tempo e recursos para apagar os incêndios, limpar os escombros, consertar ou substituir peças quebradas de maquinário e reativar a planta em larga escala. E não há garantias para os russos de que a Ucrânia não planeje mais ataques, que poderiam causar danos ainda maiores no futuro. Os ataques de 6 de junho da Ucrânia chegaram perto da capital russa de Moscou. Novamente, de acordo com relatórios da Astra compartilhados no canal da organização, no Telegram. Leitores relataram explosões na estreita área de Fominsk, que é uma cidade na Oblast de Moscou, a cerca de 40 milhas a sudoeste da própria capital. Poucos detalhes surgiram sobre o que exatamente aconteceu na área. Mas a Rússia se sentiu ameaçada e fechou temporariamente 2 dos principais aeroportos de Moscou, Domodedovo e Tsukovsky, alegando que isso foi feito para garantir a segurança dos voos civis. Os aeroportos russos já reabriram, mas foram forçados a suspender temporariamente as operações nas últimas semanas e meses devido à crescente ameaça e prevalência de ataques de drones ucranianos ao país. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, também emitiu uma declaração esclarecendo ainda mais o que ocorreu. Embora nunca se possa confiar totalmente nas fontes russas para dizer a verdade completa, afirmou Sobyanin. As forças de defesa aérea do Ministério da Defesa destruíram 6 drones voando em direção a Moscou. Serviços de emergência trabalham no local da queda dos destroços. Mais tarde, ele declarou que outra onda de drones ucranianos tinha como alvo a região. As forças de defesa aérea do Ministério da Defesa destruíram mais 3 drones voando em direção à região de Moscou. Especialistas em serviços de emergência estão nos destroços. A extensão do dano é incerta. Mas o simples fato de a Ucrânia ser capaz de pilotar drones tão longe da fronteira e tão perto da capital russa, claramente representa uma conquista importante para o país. A capital ucraniana, Kyiv, está sob bombardeio quase constante das forças russas, com ataques regulares e repetidos de drones e mísseis derrubando prédios, destruindo marcos históricos e causando baixas tanto em soldados quanto em civis. Se a Ucrânia eventualmente conseguisse contra-atacar com sucesso em Moscou, isso sem dúvida aumentaria o moral em toda a nação e enviaria sérias ondas de choque pelo Kremlin. Mais atividade de drones ucranianos também foi relatada a sudeste de Moscou, na Oblast de Ryazan. Acredita-se que a Ucrânia estava mirando a base aérea de Diaghilevo, situada no distrito de Diaghilevo. Imagens do local filmadas por moradores mostram nuvens de fumaça preta supostamente causadas por um ataque de drone na região. Não muito longe, um incêndio separado também começou perto da vila de Podvyazhe. Embora a atribuição a um ataque de drone ucraniano não tenha sido confirmada, as Forças Armadas da Ucrânia também assumiram responsabilidade por esses ataques. Na declaração original emitida no canal Telegram do Estado-Maior das Forças Armadas, estava escrito: o aeródromo de Diaghilevo, em Ryazan, base dos aviões-tanque e caças de escolta usados em ataques com mísseis na Ucrânia, também foi atingido. Bombardeiros estratégicos inimigos decolam de Diaghilevo. Isso se relaciona com a tendência recorrente vista nas táticas militares recentes da Ucrânia. O país está focando seus esforços em enfraquecer a Rússia internamente, visando bases aéreas, aeródromos, depósitos, fábricas e instalações de armazenamento, esperando desferir golpes devastadores na logística e no equipamento militar russo, em vez de recorrer a ataques à infraestrutura civil, como a Rússia tem feito repetidamente na Ucrânia. Apesar da incerteza sobre a extensão, há evidências de que incêndios de fato ocorreram na área. Isso pode ter gerado sérios problemas para os russos resolverem. E ainda mais desses problemas também surgiram em 3 outras oblastes russas, Tula, Kaluga e Bryansk, que estão situadas razoavelmente perto da fronteira ucraniana. De acordo com o governador da Oblast de Tula, Dmitry Milayev, os sistemas de defesa aérea locais derrubaram 2 drones, resultando em 3 pessoas feridas. Em Kaluga, o governador da Oblast, Vladislav Shapsha, relatou que 5 drones foram abatidos perto da fronteira entre Obninsk e Borovsky.
Um dos drones caídos aterrou numa estrada, danificando vários veículos, mas supostamente sem causar ferimentos a civis. Por fim, em Bryansk, imagens e vídeos feitos por pessoas no local mostraram várias explosões perto do aeroporto da área. Relatórios iniciais sugeriam que um míssil superficial explodiu na área, mas não houve confirmação. Blogueiros militares russos também sugeriram que as forças ucranianas podem ter mirado em um sistema de mísseis balísticos Iskander de curto alcance, supostamente estacionado em um aeródromo na região. E as más notícias continuam para a Rússia. Sirenes de ataques aéreos também soam na península da Crimeia, ocupada e anexada, com pelo menos um ataque de míssil relatado na região. Explosões foram ouvidas em vários locais, incluindo a cidade costeira turística de Feodosia e o assentamento de Zauzern. Isso ocorre após um ataque recente das forças ucranianas à ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia continental. A Ucrânia considera a ponte, que vê como uma estrutura ilegal e um símbolo da opressão e agressão russa, como um alvo principal. Desde os estágios iniciais da invasão, lançou vários ataques à estrutura, que se estende por um total de 12 milhas, colocando-a parcialmente fora de ação em várias ocasiões. O ataque posterior envolveu explosivos subaquáticos plantados nos suportes da ponte e detonados no início de junho. Em terceiro lugar, isso colocou a ponte fora de operação por um breve período, embora a Rússia tenha relatado que ela está totalmente funcional novamente. O último alvo conhecido do bombardeio da Ucrânia, em 6 de junho, foi Belgorod, uma das principais cidades russas perto da fronteira ucraniana. E o local, muito conflito durante a guerra. Uma locomotiva russa teria descarrilado devido a um explosivo sob os trilhos. Oficiais russos suspeitam de envolvimento ucraniano. O governador de Belgorod Oblast, Vyacheslav Gladkov, emitiu uma declaração sobre o incidente. Uma locomotiva diesel de reserva descarrilou no distrito de Prokhorovsky. Informações preliminares indicam que a causa foi um explosivo colocado sob os trilhos. Não houve vítimas. O tráfego de trens atrasou por 2 horas e meia, mas agora está normalizado. Parte da pista foi danificada e a equipe de reparo iniciou a restauração da seção afetada. As Forças Armadas ucranianas ainda não reivindicaram a autoria desse ataque, que também não foi citado no comunicado divulgado pelo Estado-Maior no Telegram. No entanto, essa declaração deixou uma coisa clara: os ataques à infraestrutura militar continuarão até a cessação completa da agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia. Em resumo, a Ucrânia não vai parar, não vai descansar. E não permitirá que a Rússia continue a se safar de seus ataques impiedosos ao povo e às cidades ucranianas sem retaliação. Ela tem o poder e a autoridade, com os aliados da OTAN recentemente concordando em permitir que a Ucrânia use armas ocidentais em solo russo para contra-atacar. E continuará a fazer isso até o fim desta guerra. Devido a isso, a Rússia não pode mais focar todos os seus esforços apenas em manobras ofensivas. Agora está sendo obrigada a se defender mais, tendo que pensar em possíveis ataques às suas refinarias, fábricas e aeródromos, além de ter que investir tempo e energia na defesa dessas áreas-chave. E como a recente Operação Teia de Aranha da Ucrânia provou, nenhum alvo está fora dos limites e nenhum lugar na Rússia está verdadeiramente seguro. Nesse ataque, a Ucrânia conseguiu contrabandear dezenas de drones para dentro do território russo. Os drones foram escondidos em caminhões com tetos retráteis, revelados quando os veículos estavam posicionados perto de várias bases aéreas na Rússia, incluindo a base aérea de Belia, que fica a mais de 2.500 milhas de distância da Ucrânia. Os tetos retráteis se abriram. Os drones subiram aos céus e o fogo caiu sobre aviões e equipamentos russos. Relatórios indicam que um único ataque, planejado por mais de 18 meses, causou cerca de 7 bilhões de dólares em danos. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o Serviço de Segurança ucraniano. Foi um enorme sucesso por tantos motivos. E com os ataques subsequentes, a Ucrânia está claramente ganhando um valioso impulso em um momento crítico na guerra. Recentes conversas de paz e cessar-fogo fracassaram, com Putin exigindo que a Ucrânia aceite termos favoráveis à Rússia.
Ele claramente acredita que pode forçar o país a se curvar às suas exigências para que sua invasão à Ucrânia pareça ser um grande sucesso. E seu legado permanece relativamente intacto aos olhos do povo russo e dos oligarcas que ajudaram a mantê-lo no poder. Independentemente de como Putin tenta distorcer os fatos, as duras realidades desta guerra são evidentes. Mais de 250 mil soldados russos perderam suas vidas na guerra até agora. Centenas de milhares a mais foram feridos. E a Rússia está prestes a ultrapassar a indesejada e feia marca de mais de 1 milhão de baixas, com cerca de 1.000 novas mortes ou ferimentos todos os dias. No terreno, a Rússia está ganhando terreno a passo de tartaruga, perdendo grandes quantidades de equipamento, enfrentando moral em queda entre suas fileiras e lidando com uma economia sob forte pressão. Com a Ucrânia mais disposta e capaz de contra-atacar, a maré da guerra está começando a mudar quase definitivamente. E Putin pode, em breve, descobrir que é ele, não Zelensky, quem precisará aceitar alguns termos indesejáveis de conversas de paz. Ou enfrentar ainda mais ruína e devastação em toda a extensão e largura de sua nação. Para mais detalhes sobre a recente turbulência na Rússia, confira nosso vídeo sobre a pior semana do país na guerra até o momento. Ou confira nossa análise detalhada de como a Ucrânia planejou e executou o incrível ataque da Operação Teia de Aranha. Inscreva-se no The Military Show para informações confiáveis e detalhadas sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e outros conflitos globais importantes.